Olá pessoal, bem-vindos ao canal A Audiobook Além das Páginas. Continuando com a leitura do nosso livro da semana, O Poder dos 5 Segundos, de Mel Robbins. Agora com o capítulo 3. O que você pode esperar ao usar a regra? Não importa o que uma pessoa é quando nasce, e sim quem ela se torna ao crescer. J.K. Rowling. Quando usei a regra naquela manhã, pela primeira vez, fiquei tão surpresa quanto você pode estar ao perceber que algo tão estúpido funcionou. Fazendo uma contagem regressiva? 5, 4, 3, 2, 1? É sério isso? Eu não sabia o motivo pelo qual aquilo havia funcionado. Sabia apenas que tinha dado certo. Havia passado meses lutando para acordar na hora e subitamente a regra dos 5 segundos fez com que fosse fácil mudar o meu comportamento. Algum tempo depois, aprendi que, ao contar de trás para frente, você ajusta mentalmente as engrenagens da sua cabeça. Você interrompe o seu modo habitual de pensar e faz o que os psicólogos chamam de reivindicar o controle. A contagem serve para distrair você das desculpas e faz com que a mente fique focada em seguir uma direção diferente. Quando você se move fisicamente em vez de parar para pensar, sua fisiologia muda e a sua mente se ajusta à nova condição. Quando estava pesquisando para escrever este livro, descobri que a regra é, na linguagem das pesquisas sobre hábitos, um ritual de inicialização que ativa o córtex pré-frontal, ajudando a mudar o seu comportamento. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que você usa quando se concentra, muda ou executa ações deliberadas. Eu sabia o que era o córtex pré-frontal e não demorei para aprender com minhas pesquisas as características dos gânglios basais, loops de hábitos, energia de ativação, flexibilidade comportamental, vieses cognitivos, plasticidade neural, o princípio do progresso e o locus de controle. Certamente não percebi que havia acabado de descobrir uma técnica singular que impacta todos eles. Usei a regra na manhã seguinte e ela funcionou outra vez. E então uma coisa engraçada aconteceu. Comecei a ver momentos de 5 segundos durante o dia inteiro, assim como a minha luta para acordar na hora certa. Se parasse para pensar no que sabia que precisava fazer, o plano ia por água abaixo. Era preciso menos de 5 segundos para que as desculpas inundassem a minha mente e para que o meu próprio cérebro me sabotasse. Conforme usar a regra, você vai perceber a mesma coisa. Existe uma janela entre o seu instinto inicial de agir e o momento em que o seu cérebro faz você parar. Perceber essa janela de 5 segundos mudou tudo para mim. O problema estava muito claro. Era eu mesma que estava me sabotando 5 segundos de cada vez. Assim, fiz uma promessa simples para mim mesma. Se soubesse que deveria fazer algo que poderia causar uma mudança para melhor em mim, então usaria a regra para me forçar a fazer aquilo, independentemente de como estivesse me sentindo. Comecei a usar a regra para me forçar não somente a acordar cedo, mas também para ir à academia, procurar um emprego, beber menos e ser uma mãe e uma esposa melhor. Se começasse a me sentir cansada demais para me exercitar, contava 5, 4, 3, 2, 1 e me obrigava a sair pela porta para correr. Se começasse a preparar um drink que não devia, contava 5, 4, 3, 2, 1, guardava a garrafa de bourbon e me afastava. Se sentisse que estava sendo muito ranzinza com Chris, contava 5, 4, 3, 2, 1, corrigia o meu tom de voz e me forçava a ser mais gentil. Se me apanhasse procrastinando, contava 5, 4, 3, 2, 1, sentava em uma cadeira e começava a atualizar o meu currículo. Então, descobri algo poderoso. Obrigar-se a executar ações simples cria uma reação em cadeia em sua autoconfiança e na sua produtividade. Quando você se força a dar pequenos passos para estimular a sua vida, ganha impulso e experimenta uma sensação de liberdade e poder que é difícil de descrever com exatidão.
Raquel descobriu que o pequeno passo de se levantar na hora certa deu início a uma cadeia de eventos que a levou a perder 13 quilos, a comprar minha primeira casa e a revigorar meu casamento. De Raquel: você me ajudou a mudar a minha vida e nós nunca nem chegamos a nos conhecer. Desde que assisti à sua palestra do TED Talks há alguns meses, eu perdi 13 quilos, comprei a minha primeira casa e revigorei meu casamento. Não sei se você vai chegar a ler isso, imagino que você receba muitos e-mails, mas eu precisava agradecê-la pelo desafio simples de levantar 30 minutos mais cedo. Esse pequeno passo deu início a uma cadeia de eventos que fez toda a diferença para mim. Raquel usou a palavra revigorar, e isso é exatamente o que a regra faz. Rebeca teve a mesma experiência. Ao usar a regra para contar 5, 4, 3, 2, 1 e forçar-se a avançar um passo de cada vez, ela está se libertando de uma prisão mental. Não estando mais presa pela paralisia causada por pensar em excesso sobre as coisas, Rebeca sente-se livre pela primeira vez em 47 anos. Rebeca, eu finalmente me sinto livre pela primeira vez em 47 anos. Pela primeira vez eu acredito em mim. Pela primeira vez eu me amo. Há um conceito importante na psicologia descrito por Julian Holter em 1954. Chama-se locus de controle. Quanto mais você acredita que tem o controle da sua vida, das suas ações e do seu futuro, mais feliz e bem-sucedido você será. Há uma coisa que certamente aumenta a sua sensação de controle sobre a própria vida, um viés focado na ação. Esqueça a motivação. Isso é um mito. Não sei quando foi que todos nós começamos a acreditar na ideia de que, para poder mudar, você tem que sentir vontade ou se sentir motivado a agir. Isso é besteira. No momento em que você assumir o controle de si mesmo, você não vai se sentir motivado. Na verdade, você não vai sentir vontade de fazer absolutamente nada. Se quiser melhorar a sua vida, você vai ter que levantar a cadeira e dar um chute no próprio traseiro. No meu mundo, chamo isso de o poder de um empurrão. Uma das razões pelas quais a regra dos 5 segundos é tão empoderadora deve-se ao fato de que ela transforma você no tipo de pessoa que funciona como um viés focado na ação. Se você tende a pensar excessivamente em cada uma das suas ações, vai descobrir a energia e a autoconfiança para parar de pensar e realmente agir. Usar a regra reforça a crença de que você tem a capacidade de controlar o próprio destino, porque você está provando isso para si mesmo, com um empurrão de cada vez. Jenny finalmente está assumindo o controle sobre a sua saúde. Ela percebeu que, quando comia ravioli enlatado, um saco de salgadinhos e um refrigerante, e em seguida reclamava por estar acima do peso, estava sabotando os esforços que fazia para perder peso. Quando se comprometeu a dizer 5, 4, 3, 2, 1 saudável, Jenny foi capaz de usar a regra para dar a si mesma o chute no traseiro de que precisava. Já comecei hoje pela manhã. Meu despertador tocou esta manhã e eu apertei o botão de soneca. E logo depois eu disse 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. E levantei da cama. Tive que parar no supermercado para comer quando estava a caminho do trabalho. Eu normalmente comprava ravioli enlatado, um saco de salgadinhos e um refrigerante. E em seguida reclamava por estar acima do peso. Logo antes de entrar no supermercado eu disse 5, 4, 3, 2, 1, saudável. E peguei um sanduíche e uma garrafa de água. Preciso perder entre 40 e 45 quilos. E começando hoje, vou fazer isso. Não vou esperar até o primeiro dia do mês, o último dia do mês, a segunda-feira, a sexta-feira ou qualquer data futura que eu diga a mim mesma que vai funcionar. Estou começando hoje e quero agradecer a você por ser a minha motivação e o chute no traseiro de que eu precisava. Quando Dona aprendeu a regra em uma conferência no Instituto Aveda, ela pensou, certo, vou usá-la, mas não é algo que vai mudar a minha vida. Foi isso que eu senti em relação à regra também, que eu a usaria somente como um truque para vencer o hábito de apertar o botão de soneca do despertador. Cara, como eu estava enganada. E o mesmo aconteceu com Dona. A regra mudou praticamente tudo em sua vida e em sua empresa.
Ela descobriu que somente nós podemos nos deter. É incrível perceber a maneira horrível pela qual me tornei refém de mim mesma por causa do medo e onde eu estou atualmente. E mais importante, onde me vejo daqui a alguns anos. Dona, quando ainda era estudante no Instituto da Vida de Tallahassee, sacrifiquei muitas coisas para conseguir comprar uma passagem e viajar para o seminário Serious Business em Nova Orleans. Essa escolha e a determinação mudaram a minha vida de uma maneira dramática. No Serious Business, eu vi palestrantes incríveis que me inspiraram bem no ponto de transição da minha carreira. Mel falou sobre a regra dos 5 segundos e na época pensei, certo, vou usar, mas não é algo que vai mudar a minha vida. Lentamente, comecei a usá-la em pequenas tarefas do dia a dia. Quero ficar na cama. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. E me levantava para começar o dia. Depois, inconscientemente, isso virou um hábito. Ela construiu em mim uma autoconfiança que eu não sabia que tinha. Meu chefe, mentor, pediu que eu assumisse a função de mentoria em um salão de beleza. Eu era uma das funcionárias com menos tempo de casa no salão, mas recebi a oportunidade de fazer coaching de novos produtos com os membros da nossa equipe. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Coaching com autoconfiança. Quero ser uma educadora da vida. E, em vez de esperar pela oportunidade de assistir às aulas, transformei essa oportunidade em realidade. Pedi ao meu chefe para marcarmos uma reunião para discutir essa possibilidade e agora estou no caminho para assistir às aulas e tornar meu sonho realidade. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Não tenha medo de pedir ao universo aquilo que você quer para a sua vida. Na conferência Ouse Sonhar, da Aveda, enquanto estava sentada na plateia, usei a mão para proteger os olhos dos holofotes do palco, mas os apresentadores pensaram que eu estava me oferecendo para falar diante de todo aquele público. Quando me trouxeram o microfone, entrei em pânico por um momento. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, tenha coragem. Não diga não às oportunidades, mesmo que você tenha dado de cara com elas por acidente. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Seja lá o que tiver que enfrentar, simplesmente vá em frente. Minha carreira melhorou muito quando me forcei a saltar da borda do precipício corajosamente. Mesmo que no começo eu me sentisse como se tivesse tropeçado na beirada e rezasse para que alguém ajudasse a me puxar de volta. Percebi que quanto mais vezes eu avanço corajosamente e não recuso as oportunidades, mais a minha autoconfiança ganha força e mais fácil é dizer sim ao meu futuro. Somente nós podemos nos deter. É incrível perceber a maneira horrível pela qual eu era refém de mim mesma por causa do medo e onde estou atualmente. E mais importante, onde me vejo daqui a alguns anos. Vá em frente, faça. Diga sim em 5, 4, 3, 2, 1. Se você vai duvidar de alguma coisa, duvide dos seus limites. Mel Robbins. Conforme for usando a regra com mais e mais frequência, você vai começar a sentir coragem, confiança, orgulho e uma sensação de controle. A regra tem esse efeito. Frequentemente digo às pessoas que a regra vai assombrar você, e isso sempre acontece. Basta perguntar a Daryl. Mel Robbins, minha vida está progredindo por causa da regra dos 5 segundos. Você me assombra todos os dias de uma maneira ótima. Isso acontece porque você percebe que vem vivendo como um sonâmbulo há muito tempo. Algo tão simples, tão fácil, tão eficaz é contagioso também. Cristal já começou a usá-la com o seu filho. Eu realmente adorei a sua apresentação no Get Real 2016. Muita energia e vibração. Já estou ensinando o 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá, para o meu filho de 8 anos. Ansiosa para ver a minha vida mudar para melhor. A primeira pessoa a quem contei sobre a regra foi meu marido. Chris já havia percebido mudanças em mim. Estava ficando menos ranzinza e mais proativa. Não foi preciso insistir muito para convencê-lo de que eu estava recorrendo a uma arma secreta e que ele estava vivendo sem ela. Ele adotou a regra e a usou para promover algumas mudanças bem importantes.
Chris parou de beber, começou a meditar diariamente, a se exercitar todas as manhãs. A regra não facilita as coisas. Em vez disso, faz com que elas aconteçam. É por isso que a descrevo como uma ferramenta. Em vez de evitar as ligações de cobrança e as cartas sobre falência, nós contamos 5, 4, 3, 2, 1 para encarar tudo. Usei a regra para me obrigar a contatar antigos clientes de coaching para conseguir referências e indicações. Usei para criar forças e conseguir entrevistas para trabalhar como apresentadora de programa de rádio, apesar das questões contratuais com a Fox. Juntos, nós usamos o 54321 para nos forçar a consultar contadores e conselheiros financeiros para reestruturar a nossa dívida, fazer a difícil tarefa de enfrentar o buraco que havíamos cavado e criar a disciplina para lentamente sairmos dele. Chris levou a regra até a sua empresa para conseguir se motivar em meio ao medo, à culpa e à incerteza. Ele e seus sócios se reuniram com dezenas de consultores, calcularam projeções financeiras, trabalharam dia e noite até fecharem a empresa atacadista e fizeram suas unidades de varejo crescer, o que tornou possível vender algumas delas e pagar tantos investidores e credores quanto possível. O que Chris e Jonathan fizeram foi notável. Esforço, trabalho e comprometimento. Eles empurraram e empurraram um pouco mais. Até hoje, quando Chris reflete sobre a época dos restaurantes, a sua mente, às vezes, tende a cair em um sentimento de fracasso. Quando percebe que está com esses pensamentos negativos, ele usa o 54321 para redirecionar a sua mente para pensar naquilo que eles construíram. 7 restaurantes, uma cultura organizacional incrível, milhares de dólares em receita e uma marca notável. A situação terminou da maneira que eles haviam sonhado? Não, nada disso. Mas o que ele aprendeu sobre negócios, parcerias e sobre si mesmo durante o processo vale mais do que tudo que o dinheiro pode comprar. Não há nada mais poderoso do que a sensação de autoconfiança e orgulho que você adquire quando continua avançando, encarando os desafios da vida de peito aberto e com confiança em si mesmo para mudar para melhor. Como Chris diz, a regra me ajudou a processar a experiência de ter sucesso e de fracassar em muitos níveis diferentes. E, principalmente, essa noção me deu o poder e o controle sobre meus pensamentos positivos e negativos. Quando começamos a nos reaproximar de nossos amigos, a regra era mencionada com bastante frequência. Você vai perceber isso também. Jennifer aprendeu a regra e falou sobre ela para sua enfermeira. E sabe qual foi a resposta da enfermeira? Você não faz ideia de quantas vezes vou precisar usá-la por dia. Estava conversando com a minha enfermeira sobre a maravilhosa viagem que fiz a Nashville e estava lhe falando sobre a regra do 54321 de Mel Robbins. Ela ficou maravilhada e disse que começaria a fazer o mesmo. Ela disse, você não faz ideia de quantas vezes eu vou precisar usá-la por dia. A regra ativa algo poderoso em todas as pessoas que a experimentam. Um de nossos amigos teve a coragem de pedir o divórcio e outro se demitiu do seu emprego em uma empresa de consultoria para conseguir outro que não exigisse que ele viajasse. Um colega de trabalho emagreceu 33 quilos. O meu tio parou de falar que ia parar de fumar e finalmente largou o cigarro. Um amigo de Chris mudou-se de volta para o estado do Maine e usou a regra para negociar um emprego incrível que pudesse ser executado remotamente. A regra dos 5 segundos deu a todos eles a mesma coisa que havia dado a mim. O alicerce, a coragem, o método para descobrir a maneira pela qual eu me forçaria a mudar. A primeira vez em que falei sobre a regra em público foi em 2011, em uma palestra para o TED Talks, intitulada Como Parar de se Auto-Sabotar. O mais engraçado é que a palestra tratava predominantemente sobre o meu sonho, naquela época, de me tornar uma excelente apresentadora de programa de entrevistas no rádio e como ajudar as pessoas a viverem a vida que elas realmente querem. Só mencionei a regra dos 5 segundos bem no final da palestra e não cheguei nem a explicá-la direito. O que aconteceu a seguir foi uma loucura. A palestra viralizou. Milhões de pessoas a assistiram pela internet. E isso não é tudo. Eles começaram a escrever. A cada dia recebo mensagens de pessoas de todos os lugares do mundo que estão usando a regra.
assim como o Mark. Ele está usando a regra para fazer algumas mudanças incríveis em apenas 6 meses. Só para que você saiba, com a ajuda da regra dos 5 segundos e a sua inspiração, venho fazendo muitas coisas nos últimos meses, como criar um ritmo para dobrar o meu negócio em 2 anos, escrever um livro sobre vendas empresariais e outro sobre como viver 100 dias fora da minha zona de conforto, além de encontrar e estar com uma mulher que é muito mais do que eu sonhava. Estar mais próximo dos meus filhos do que jamais estive e fazer planos para explorar o mundo. Mais de 100 mil pessoas, em mais de 80 países até hoje, já me escreveram para relatar suas experiências com a regra. Conforme mais e mais pessoas começaram a escrever com perguntas e pedidos de mais informações, comecei a pesquisar a regra em profundidade para que pudesse explicar melhor todas as maneiras pelas quais você pode usá-la e provar a razão pela qual ela funciona. Sou advogada de formação e, por isso, realmente me joguei de cabeça nas pesquisas. Procurei por precedentes, comprovações e orientações, como se tivesse que provar a minha argumentação sobre a regra dos 5 segundos para um júri popular. Levei quase 3 anos para fazer isso. Li tudo aquilo que consegui encontrar sobre assuntos como mudança, felicidade, hábitos, motivação e comportamento humano. Li experimentos de ciências sociais, pesquisas sobre a felicidade, livros que falavam sobre o cérebro. Não limitei as minhas pesquisas aos especialistas. Enviei questionários para pessoas comuns, gente como você e eu, que estavam usando a regra. Depois, usei o telefone, o Skype e o Google Chat para explorar as experiências que uma pessoa vive no momento em que decide mudar. Conforme desconstruí um momento de mudança, descobri algo fundamental sobre como cada um de nós funciona. Logo antes de estarmos prestes a fazer algo que parece difícil, assustador ou incerto, nós hesitamos. A hesitação é o beijo da morte. Você pode hesitar por apenas um nanosegundo, mas é o suficiente. Essa pequena hesitação coloca em ação um sistema mental que foi criado para fazer você parar. E tudo acontece em menos de, você já deve ter adivinhado, 5 segundos. Já percebeu a velocidade com que o medo e as dúvidas em relação a nós mesmos dominam a sua cabeça e você começa a criar desculpas sobre por que você deveria dizer ou fazer alguma coisa? Nós nos sabotamos nos menores e mais mundanos momentos todos os dias e isso acaba impactando tudo. Se conseguir romper esse hábito de hesitar e encontrar a coragem de tomar uma atitude, você vai ficar espantado com a rapidez com a qual a sua vida muda. Foi isso que Kate descobriu depois de aprender a regra em uma convenção da RE/MAX. Agora, ela é capaz de fazer coisas extraordinárias. Mel, ouvi falar de você pela primeira vez em 2015. Depois, tive o prazer de assistir ao vivo na convenção da RE/MAX em Las Vegas, em fevereiro de 2016. Você me inspirou a fazer coisas extraordinárias. Tive somente que parar de me sabotar e entrar em ação. Em 18 meses, conquistei um sucesso inacreditável, abrindo 3 escritórios e recrutando mais de 50 agentes no bom e velho Arkansas. Nada mais de hesitação, nada mais de procrastinação. Eu executo uma pequena ação e isso ajuda a me projetar rumo ao meu objetivo. Uma tarefa grande subitamente se torna mais administrável. A parte mais difícil é começar. Obrigado por compartilhar sua história e por nos estimular a sermos as melhores versões de nós mesmos. Veja, não são as grandes jogadas que definem as nossas vidas, são as menores. Depois de parar para pensar por 5 segundos, você terá decidido não executar nenhuma ação em relação àquelas pequenas coisas. Com o tempo, essas decisões vão se acumulando. E aqui está a chave do mistério. Nós repetimos tanto esse padrão de hesitação, de preocupação e de dúvida sobre nós mesmos, que tais ações agora são hábitos. Hesitar, sabotar-se e pensar excessivamente nas coisas são hábitos. E isso é uma boa notícia. Há uma maneira simples e comprovada de romper ou substituir maus hábitos, e a regra dos 5 segundos é a maneira mais fácil de conseguir fazer isso. Quando ler sobre os loops de hábitos, rituais de inicialização, energia de ativação e do papel que os sentimentos desempenham ao agirem como gatilho das suas decisões, você vai admirar a eficácia da regra dos 5 segundos. Conforme usar a regra, você vai ver
Como a mudança é algo que se apoia em decisões de 5 segundos e o quanto é fácil recuperar o controle. A regra vai funcionar todas as vezes em que você a usar, mas você tem de usá-la. Ela é uma ferramenta. Se parar de usá-la, o medo e a incerteza vão voltar a ganhar vida e tomar o controle da sua decisão. Se isso acontecer, basta começar a usar a regra novamente. Conforme você for usando, você vai sentir uma mudança muito mais profunda dentro de si, uma transformação que impacta a sua autoconfiança e a força interior. Vai ficar cara a cara com as desculpas, os hábitos, os sentimentos, as inseguranças e os medos que assombram você há anos. Vai ver as besteiras que se força a engolir dia após dia e quanto tempo precioso você desperdiça esperando por mudanças. Usando a regra, essa espera vai chegar ao fim. Você vai ficar absolutamente espantado por toda a alegria e liberdade que irá sentir ao tomar decisões em 5 segundos. Liberdade é exatamente como Robin descreveu o que consegue quando usa a regra. Mel Robbins, obrigado pela regra dos 5 segundos que mudou a minha vida, pela liberdade de quando entro em ação. Mel Robbins, minha paixão e visão para fazer a diferença são enormes, mas minha autoconfiança nem tanto. Quando tenho dúvidas, uso a regra dos 5 segundos. E foi isso que eu conquistei também, a liberdade que mudou a minha vida. A pessoa que eu era antes desapareceu, e isso é bom. Cada fase da sua vida, da sua carreira, vai exigir uma versão diferente de você. Usando a regra, você vai se tornar a pessoa que precisa ser na próxima fase da sua vida. Então, que tal explorarmos os fundamentos da regra para que você possa começar a usá-la? E assim finalizamos este capítulo 3. Muito bom esse capítulo, esse livro dessa regra dos 5 segundos. Já vamos começar aí a colocar em prática no nosso dia a dia. E obrigada por estarem comigo. E até o nosso próximo capítulo em breve. Tchau, tchau.